caiu nesse vídeo, você provavelmente está querendo aprender a como construir uma rotina produtiva ainda nesse ano de 2023. E das duas, uma. Ou você provavelmente já assistiu vários vídeos em que as pessoas ficavam mais falando e mostrando a rotina delas do que de fato te mostrando como fazer isso, ou porque você gosta muito desse tema e quer continuar se aprofundando para melhorar ainda mais a sua própria rotina. Eu não sei qual que é dos seus objetivos, né, ou até se tem uma terceira opção, mas eu já quero deixar claro que é extremamente importante você ter uma rotina produtiva. Primeiro, porque sem rotina você dificilmente vai conseguir chegar onde você quer. É extremamente essencial que a gente tenha uma constância nas coisas, né, que a gente faz. E segundo, porque se você é produtivo, você consegue focar, fazer as coisas mais rápido, em menos tempo e assim ter mais tempo pro que importa. Então, se você realmente quer aprender isso, nesse vídeo eu vou te mostrar. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou a Bianca Galindo, falo sobre organização, produtividade, planejamento, rotina, hábitos, tudo que envolve esse universo para que você consiga se tornar a sua melhor versão de você mesmo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo toda terça, quinta e sábado, às 8 horas da noite, falando e também, né, mostrando todo esse processo para que você aí do outro lado se inspire também a ser a sua melhor versão. Então vamos ao que interessa, porque eu detesto esses vídeos que a galera fica enrolando para passar logo o conteúdo, então vamos ao que interessa. Primeira coisa que você precisa saber para construir uma rotina realmente produtiva é que você precisa ter 100% claro, ou pelo menos 80% claro, as suas metas e objetivos. Por quê? Porque quando a gente tem metas claras, e inclusive eu tenho outros vídeos falando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para que você consiga entender mais sobre isso, você consegue saber o que você precisa fazer para chegar nesse objetivo. Ou seja, você tem um objetivo e você também tem clareza sobre o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. Por isso que é extremamente importante, e inclusive o primeiro passo, você ter esses objetivos claros. Tendo os objetivos claros, você vai lá e transforma em meta. Ou seja, metas e objetivos são coisas diferentes. O objetivo tá no mundo das ideias, ou seja, eu quero alcançar isso, mas não sei como, em que prazo. E as metas é o oposto, ou seja, eu sei o que eu quero, o que eu preciso fazer, se é uma realidade, em quanto tempo, quando eu vou começar. Então tudo isso torna metas, né? Ou seja, é uma coisa muito mais mensurável do que o objetivo, que é uma coisa ali que você tem como alvo conquistar algum dia, mas que de fato ainda não se transformou, digamos, num plano. E aí eu quero até trazer um exemplo sobre isso, que eu gosto muito de falar, né? Dando exemplos, porque fica uma coisa muito mais clara. Então, quando você tem o objetivo de emagrecer, por exemplo, 10 quilos. Como eu falei, tá só ali no campo das ideias. Pô, eu tenho este objetivo. Quando você transforma esse objetivo em meta, você acaba colocando, por exemplo, um prazo. Eu tenho 1 ano, 2 anos para emagrecer 10 quilos. Isso é mensurável? É sim, porque em 10 anos, em 1 ano eu quero emagrecer 10 quilos, ou seja, eu preciso emagrecer X por mês para alcançar isso. Como é que eu vou fazer? Fazendo atividade física, comendo comidas mais saudáveis, cuidando do meu sono, diminuindo o consumo de coisas não tão saudáveis como refrigerantes, doces e afins. Então, é uma forma muito mais palpável, você entende? Outro exemplo é, por exemplo, eu quero arrumar um emprego em 6 meses. Isto é um objetivo. Já a meta é, eu quero arrumar um emprego em 6 meses e todo dia ou todo mês eu vou enviar, sei lá, 200 currículos, fazer 50 entrevistas por mês, para no final eu ter ali uma quantidade de opções. Você não fica apenas no mundo das ideias, entende? Então, você ter essas metas, como eu falei, é exatamente o primeiro passo para que você comece a ter clareza sobre a rotina que você vai definir. E o segundo passo é você começar a organizar essa sua nova rotina produtiva. Ou seja, você vai pegar aquela primeira meta, aquele primeiro objetivo que você tinha, transformar na meta, transformou em meta, você vai colocar dentro do seu dia a dia. Então, por exemplo, aquele primeiro exemplo que eu dei de emagrecer 10 quilos. Você vai idealizar assim, pô, quanto tempo que eu preciso, por exemplo, na minha semana para
alcançar isso. Então, eu tenho que lembrar que dentro dessa grande meta tem pequenas atividades, ou seja, eu preciso fazer as minhas refeições, eu preciso treinar tanto tempo na academia, ou treinar em casa, ou enfim, a atividade física que você deseja fazer para, por exemplo, emagrecer. Eu preciso de tantas horas de sono. Então, tudo isso você vai destrinchando dentro da sua meta em atividades. E aí você vai ver dentro da sua vida o quanto de tempo que você precisa semanalmente ou até mensalmente para que você consiga alcançar essas suas metas, né, que acabam se transformando em metas mensais. Então, se ao longo do ano eu emagrecer os 10 quilos, todo mês eu preciso focar ali, não sei, 20 horas para conseguir fazer as minhas marmitas e para conseguir colocar um tempo de treino. Fora isso, eu vou colocar, né, já tirar ali as 8 horas que eu preciso ter de sono. Eu não sei se ficou muito claro, mas você tem que ter clareza, né, do que você quer, quanto tempo isso vai levar dentro da sua vida, do seu dia a dia, e aí dentro disso você vai organizar dentro da sua rotina. Então todos os dias eu vou tirar ali 2 horas, né, entre os deslocamentos e a atividade física de fato. Eu também vou adicionar, sei lá, todo dia mais 1 hora, porque tem as minhas refeições, então talvez no final do dia, você precisa fazer a sua marmita, ou você precisa organizar todas as suas refeições. Então, no seu dia, em 24 horas, você vai precisar, sei lá, de 3 para correr atrás desse objetivo, ou seja, dessa sua nova meta. E aí, você já começa a organizar essa sua nova rotina. E aí, eu preciso só frisar uma coisa muito importante. Quando se trata de metas junto com a sua rotina, você precisa ter muito claro quais são as suas prioridades. Ou seja, terão dias em que vão ter imprevistos, terão dias que você não vai estar tão bem, com tanta vontade de fazer, e é aí que mora a importância da clareza. Por isso que o primeiro ponto que eu trouxe é você saber o que você quer. Por exemplo, aquele dia que você teve 1 milhão de BOs para resolver, você ainda levou um puxão de orelha do seu chefe, você lembra ao final do dia que você tá fazendo dieta, só que depois do almoço você acabou comendo ali um docinho e aí chega no final do dia você já quer desistir de tudo, você já fica chateado ou você quer pedir um lanche para complementar. Por isso que é extremamente importante você tá sempre com muita clareza do que você tá fazendo e do porquê você tá fazendo, tá? Por isso que eu falei que é muito importante você ter essas metas e ter essas metas de forma clara, porque se é só um objetivo, na primeira dificuldade você provavelmente vai abrir mão de tudo, vai voltar para sua rotina antiga e vai abrir mão dessas suas metas. Então, por isso que eu tô trazendo esse ponto antes da gente ir para o terceiro passo. E chegando no terceiro passo, que eu considero assim o melhor de todos, que é você utilizar ferramentas e técnicas de produtividade, porque não basta você ter uma rotina, você tem que ter uma rotina que seja produtiva, ou seja, você não vai ficar ali horas e horas a fio fazendo uma atividade para que você consiga, né, viver e fazer outras coisas da sua vida. Então, eu ainda tô com aquela meta ali de emagrecer 10 quilos em 1 ano. Você não vai ficar o dia inteiro fazendo dieta, lavando louça, fazendo atividade física, estudando sobre isso. Não, você tem que ter uma vida, né? Então, por isso que entra o terceiro passo, né, dessas ferramentas e técnicas. Eu separei 2 ferramentas e 2 técnicas que eu gosto muito e que são muito práticas de você usar no seu dia a dia, porque não adianta ficar passando técnicas e ferramentas que são super elaboradas se no final do dia você não conseguir utilizá-las. Então a primeira é referente às técnicas e depois nós vamos para as ferramentas. Então a primeira técnica que eu trouxe se chama a técnica do Pomodoro. Ela tem me ajudado demais, principalmente no quesito de produtividade. Eu posso trazer um vídeo só falando sobre essa técnica, se você quiser deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar falar sobre isso, porque ela realmente tem me ajudado e há muitos anos. Eu aplico desde a época do meu cursinho e ela não ajuda apenas você ter mais foco e concentração, como também você absorver, por exemplo, quando se trata de um estudo ou de alguma coisa que você quer aprender. Então, a técnica é basicamente você deixar tempos, né, que você vai ter ultra foco, mas também ter ali alguns momentos de pausa para você se desconectar dessa atividade e depois voltar com mais um período de extremo foco. Costuma ser entre 25 minutos, aí 5 de pausa, 25 de foco e 5 de pausa. Você faz
4 vezes isso e depois você descansa ali entre 20 e 30 minutos para que você mantenha esse ritmo. Então é uma técnica que tem me ajudado demais e que eu super aconselho você também utilizar aí. Segunda técnica se chama matriz de Eisenhower. Eu não sei se fala assim, eu estou sempre errando a pronúncia, mas eu vou deixar aqui para vocês conseguirem ver e até pesquisar. Posso trazer também um vídeo falando só sobre isso. E basicamente é você classificar as suas atividades, ou seja, você vai juntar tanto a matriz quanto a técnica do Pomodoro, juntá-las para que você consiga ser produtivo e assim, né, ter aí uma rotina bem legal. Então, basicamente, é você classificar as suas atividades em urgentes, prioritárias, não urgentes e aquelas que você consegue ir, assim, fazendo ao longo do dia, né, que não é tão prioritária e não é tão urgente. Então, são duas técnicas, como eu falei, que você pode juntá-las no seu dia a dia e aí entra as ferramentas. Então, a primeira ferramenta se chama Agenda. Gente, essa ferramenta é incrível. Se você nunca ouviu falar, eu super aconselho. Pode ser uma agenda física, pode ser uma agenda digital. As agendas digitais, eu já tô muito mal acostumada. Eu organizo todo o meu dia ou ao final do dia ou pela manhã. Ultimamente eu tenho preferido organizar pela manhã, porque eu já sinto como é que tá, né, a minha energia, como que tá o meu foco, e aí eu sento lá, monto a minha agenda no próprio Google. Se você tem uma conta no Google, você tem uma agenda do Google, então é só você clicar lá no Google Agenda e começar a utilizar, organizar ali um pouquinho o seu dia dentro, né, dessas técnicas, e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E por último, a segunda ferramenta se chama Todoist. Eu vou deixar aqui para vocês também a logo e como escreve. Você consegue baixar tanto no celular quanto no computador. São aplicativos gratuitos que você consegue utilizar tanto para Android quanto para iOS. E aí é basicamente uma lista de tarefas. Então lá você consegue classificar todas as suas tarefas e você ainda consegue vincular com o seu Google Agenda. Então assim, é perfeito, eu realmente adoro e eu uso todo santo dia. Então eu coloco todas as atividades, aí eu já tá vinculado com o Google, eu só coloco ali o tempo, então meia hora, 1 hora, e assim eu vou levando o meu dia. E aí, ao longo de cada atividade finalizada, você vai dando o check e a atividade, ela já some. Então assim, é perfeito e realmente tem me ajudado muito a ter uma rotina produtiva. E chegamos ao nosso quarto passo, que na verdade não é um passo, é mais uma observação, uma dica extra, que é você saber evitar distrações no seu dia. E a técnica do Pomodoro ajuda muito, porque você pode chegar para alguém e falar assim, por exemplo, seu chefe, pô, eu vou ficar 25 minutos ali de extremo foco. Se você tiver qualquer urgência para me falar, pode vir falar comigo. Mas se não for urgente, por favor, aguarda, né, que daqui 25 minutos, eu saindo desse meu extremo foco, eu posso conversar normalmente. E aí, assim, você vai se organizando. É extremamente importante você evitar essas distrações para que você consiga realmente ser produtivo. Quando você tem muitas distrações, seja de barulho, seja de gente te chamando, seja sei lá o que for, isso vai atrapalhar tanto na sua organização, quanto na sua rotina e na sua produtividade. Então, por isso que eu falei que é uma dica extra, é extremamente importante você ter claro e saber pontuar isso para as pessoas, porque senão as pessoas vão lá, fazem as coisas dela e depois você vai ter toda uma desorganização aí na sua vida, no seu dia a dia. Então, você ter claro como evitar essas distrações vai te ajudar demais. O vídeo foi esse, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma a começar a organizar a sua nova rotina de forma produtiva. Eu trouxe basicamente 4 passos para você fazer isso. Primeiro, você ter claro quais são os seus objetivos e transformá-los em metas. O segundo passo é você começar a visualizar essas metas dentro da sua rotina. O terceiro passo é você utilizar, além da sua rotina já organizada, ferramentas e técnicas para que a sua rotina seja realmente produtiva, e entre elas eu trouxe de técnica a técnica do Pomodoro e a matriz de Eisenhower, e também ferramentas eu trouxe o Google Agenda, você pode utilizar uma agenda física e o aplicativo Todoist, que é para você classificar ali as atividades que você vai fazer ao longo do seu dia. Também trouxe a técnica, na verdade uma dica, né, para você evitar distrações. Então o vídeo foi esse, me conta aqui nos comentários o que você achou, se te ajudou, se você já conhecia alguma das técnicas ou ferramentas. Eu espero mesmo ter te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e fui!